A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, mais uma semana, 2024, primeiro trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós trataremos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Durante 3 meses estudaremos sobre esse tema e os seus devidos subtemas. Nesse trimestre trataremos sobre esse tema e quem será o comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. O mesmo, ele é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ele é membro também da Comissão de Apologética da CGADB. Então, nós temos o tema de hoje, que é a origem da igreja. A origem da igreja conforme o subtema do tema. O tema do trimestre é o corpo de Cristo, e o subtema nós teremos aí 3, né, está dividido em 3, digamos assim, fases. E a primeira é a origem. E justamente nesse tema dessa aula será a origem da igreja. A leitura em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 1 e versículo número 2. E também o versículo 37 e 38, todos pertencentes ao capítulo número 2. Que assim nos diz a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Leitura em classe para tomarmos base para a nossa meditação sobre a origem da igreja. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, que justamente é o último versículo lido na leitura em classe, que é o versículo número 38, que assim nos diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é uma resposta do apóstolo Pedro numa festa chamada Pentecostes, que dentro dessa explicação que Pedro agora vai explicar o porquê daquele evento, daquela extraordinária ação de Deus em meio ao seu povo. Então Pedro diz aos curiosos, aos que estavam ali atentos e querendo entender aquela situação, Pedro diz: olha, vocês precisam, porque eles perguntaram, o que nós devemos fazermos? E Pedro justamente diz que eles devem se arrepender, porque esse perdão pode levar eles agora a serem batizados no nome de Jesus, lógico,
E justamente através desta atitude de se arrepender e ser batizado, que é verdadeiramente aceitando a Cristo como Salvador único, suficiente e eterno de suas vidas, eles poderiam receber o dom. Só a partir desse momento poderiam receber aquilo que eles estavam vendo os discípulos recebendo, que era o batismo com o Espírito Santo. Então, quando vocês se arrependerem e serem batizados no nome de Jesus, vocês poderão receber esse mesmo dom de Deus sobre as vossas vidas, que é justamente a atuação, a capacitação do Espírito Santo sobre a vida daquele que aceita Cristo. Na verdade prática, nós temos a igreja, é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. O que é a igreja? A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo, ou seja, aquele sacrifício que Jesus fez, foi para comprar a igreja. E selada com o Espírito Santo. Veja que, na verdade prática, nós temos aqui a Trindade. O que é a igreja? A igreja faz parte da Trindade. Então, a Trindade faz parte da igreja. Então, Deus, através da igreja, a igreja para Deus é a família de Deus. Aquele que entra na igreja está entrando na família de Deus. No capítulo número 12 de Mateus, por volta do versículo 46 ao 50, nós veremos sobre a família de Deus. E lá está escrito que fazer parte da família de Deus faz parte daqueles que, a resumo aqui, aceitam a Cristo e passam a fazer a vontade de Deus, obedecendo segundo a sua santa e maravilhosa palavra. Então a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo. Esse é, de fato, a realidade da igreja. Esse trimestre será muito importante. Vale a pena você participar, você estudar antecipadamente antes de chegar o dia da aula. Porque trataremos sobre a origem da igreja, como a igreja foi fundada, iniciada, originada, quem fundou, nós veremos tudo isto. A natureza da igreja, veremos sobre as reais características da igreja. A natureza da igreja, ela é celestial, ela é divina, ela não é da terra. E a vocação da igreja, que é justamente adorar a Deus em espírito e em verdade, e proclamar as verdades absolutas da salvação através do evangelho a toda criatura, cuidando destes, ganhando estes para Cristo. No tópico número 1, já adentrando a aula, no tópico número 1, nós temos o povo de Deus na Bíblia e na história. O povo de Deus na Bíblia, na palavra de Deus e na história. Ou seja, ao decorrer de todo esse tempo, ao decorrer de todo o desenrolar da história da raça humana. Então, no primeiro subtópico, nós temos no Antigo Testamento o povo de Deus na Bíblia e na história, sendo o subtópico o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era uma nação. O comentarista começa dizendo assim que o termo, a palavra hebraica carral, significa um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Então, o que é o povo de Deus no Antigo Testamento? O povo de Deus no Antigo Testamento, a palavra coletiva para
esse povo era um ajuntamento, que é a palavra hebraica carral. Então, carral aqui era um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto, ou seja, aonde pertencia a aliança de Deus para com o homem, realizada através de sacrifícios, realizada através da lei mosaica, realizada através de sacrifícios que realmente Deus tinha estabelecido para tal. Então, nesse aspecto, o uso carral aqui, que é ajuntamento, que é justamente com essa ideia, nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia. Ajuntamento aqui é o uso de um ajuntamento para uma assembleia, ou ato de reunir em assembleia. Como a gente podemos vermos aqui, o comentarista propriamente ele deixa aqui claro que carral é descrito como povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. Então, o ajuntamento do povo de Deus, segundo descrito aqui na palavra de Deus, era com o sentido de ajuntamento, congregação do povo, povo reunido, era descrito como multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. Então, esse é o sentido aonde, no contexto do Antigo Testamento, se refere carral, que é ajuntamento, grande congregação, e aí por diante, grande ajuntamento de pessoas. Então, nesse contexto do Antigo Testamento, se refere, esse povo aqui, se refere ao Israel étnico, né? Étnico. Ou seja, uma nação que se ajuntava ou se reunia tanto com fins culticos, para cultuar, como sem ser para cultuar. Então, esse ajuntamento, que daí onde deriva aí carral, que é a palavra hebraica para ajuntamento, que tem todos esses sinônimos que a gente já citamos aqui, então se ajuntava o povo de Deus, mas não era só com o finalidade, objetivo de cultuar a Deus, não era só com isso. Era para outros fins também. Para fins de batalha, para fins de julgamento, para outras finalidades, mas também para cultuar. Porém, era toda essa diversidade de sinônimos. Para isso, a gente podemos vermos algumas referências para a nossa meditação, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, versículo número 10, aonde está aqui esse ajuntamento, no sentido, ó, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Então tem essa finalidade aqui. Em Juízes capítulo 20, versículo número 2, diz assim, e os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que tiravam a espada, que eram experientes na espada. Aqui é o sentido de batalha. Se ajuntaram para agora, diante agora da congregação desse ajuntamento, para uma batalha, para uma vingança.
Você pode conferir, Juízes, capítulo 20, versículo número 2. Então, os sentidos são diferentes. No primeiro sentido aqui, de Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, se ajuntaram e Deus realmente tinha convocado para justamente Deus fazer eles ouvirem a palavra de Deus. Juízes 20, versículo 2, não é nesse sentido. Nós temos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Aqui as palavras do próprio Davi dizendo, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porém, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi falando diante de um duelo com o gigante Golias, que afrontava o povo de Deus. Então Davi estava agora sentenciando o gigante, dizendo, ó, e todo Israel, e saberá toda esta congregação, ou seja, todo Israel que estava temendo a ti, todo Israel vai saber que existe um Deus, porque Deus te entregou nas nossas mãos e eu vou te derrubar, eu vou te destronar, eu vou te matar. Então o sentido aqui não é cultico, não é de cultuar, o sentido aqui é de batalha, para ver que a palavra tem as suas diversidades, seus sinônimos, que variam de situações. 1 Samuel 17, versículo número 47. Em 1 Crônica, capítulo número 13, versículo número 2, já é Salomão orando a Deus, dizendo assim, ó, e disse Davi, toda a congregação de Israel, se bem vos parece, não é Salomão, na verdade é Davi, e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. Então vejamos aqui o sentido da palavra, que é de ajuntar, mas não é uma ajuntar só com o fim, com a finalidade de cultuar, mas também para outros fins, como já foi visto aqui nas referências. Como aqui já foi visto nas referências. Então, no subtópico número 2, a gente já vai ver que já muda do povo de Deus com esse sentido de ajuntamento para, no Novo Testamento, agora com um sentido diferente. Aonde diferirá do Antigo Testamento, do que lhe é dado, que era de ajuntamento, no Antigo Testamento, tanto na forma, vai diferenciar do Antigo Testamento, no Novo Testamento, tanto na forma como na função. Então, esse termo aqui para o povo de Deus, que no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, era carral. Então, no Novo Testamento, muda, difere, diferencia, distingue, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que, de diferentes raças e nações, foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, diferente do Antigo Testamento, o Novo Testamento completamente é diferente do Antigo Testamento. Por quê? Porque tanto na forma como na função. Porque no Novo Testamento já é diferente. Não depende só de uma nação ou só de uma raça, como era no Antigo Testamento, exclusivamente Israel. No Novo Testamento, é composto por todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Por todos aqueles que foram realmente alcançados pelo sacrifício de Cristo. Então, no Novo Testamento é majoritariamente sacro. E isto é de uma assembleia de crentes que se ajuntaram
para adorar a Deus. Então, no Novo Testamento, o ajuntamento é exclusivamente para adorar a Deus. Não é para guerrear, não é para condenar, não é para se vingar. É exclusivamente para adorar a Deus. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo número 5. Pedro estava na prisão e a igreja estava de contínuo orando a Deus por Pedro. E Deus livra Pedro da prisão. Então, o ajuntamento não era para uma vingança, mas era para cultuar a Deus e, ao mesmo tempo, intercedendo por aquele que estava precisando, que no caso aqui era o apóstolo Pedro. Então, não é apenas um ajuntamento de pessoas. O Novo Testamento difere do Antigo Testamento, porque não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Então, no Novo Testamento diferencia do Antigo, por quê? Porque não é somente um ajuntamento de pessoas, mas é realmente um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas, uma assembleia solene de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Olha as referências. Como é diferente do Antigo Testamento. Capítulo 3, versículo número 6 de Efésios, está escrito assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, os gentios, os estrangeiros, os não israelitas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, quem é herdeiro da promessa de Cristo? Só os israelitas? Não. Os gentios também são participantes da mesma promessa, do mesmo corpo de Cristo, através do Evangelho da Graça. Atos, capítulo 20, versículo número 28, está escrito assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo falando para os Efésios, a igreja de Éfeso, para eles terem cuidado com o rebanho a qual Deus o tinha constituído através do Espírito Santo, para eles liderarem essa igreja. Por que ter cuidado? Porque Cristo comprou ela com seu próprio sangue. Por isso que tem que ter um cuidado. A alma é importante porque Cristo morreu, deu o seu próprio sangue, comprou, resgatou ela com seu próprio sangue, esse povo com seu próprio sangue, e por isso não pode ser desperdiçado. Por isso não pode negligenciar o cuidado com ela, com esse rebanho precioso, a qual Cristo comprou, resgatou com alto preço. Atos 20, versículo 28, ele comprou com alto preço, e o preço foi preço de sangue, derramou seu sangue. Apocalipse capítulo 5, versículo número 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Jesus, ele é digno, porque ele comprou para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Pessoas para Deus, almas para Deus. Resgatou aquele ato no Calvário. Resgatou para Deus multidões e multidões, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas para Deus. Então vejamos que no Antigo Testamento era um ajuntamento de pessoas com fins diferentes, não só para cultuar. No Novo Testamento é com fins ímpar, único.
de adorar, de cultuar, de servir a Deus. No subtópico número 3, nós temos na história cristã. Então, a gente vimos no tópico, finalizando o tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, vimos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e agora vamos vermos na história. Conforme o comentarista ele aqui redigiu, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Há quem creia, mas essa crença não é verdadeira. A igreja não é governada por Pedro nem pelo seu sucessor. Seus líderes. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito. Nós rejeitamos esse conceito de que a igreja é liderada por Pedro ou seus sucessores. Rejeitamos completamente. E, evidentemente, a tradição protestante, né? A igreja realmente ortodoxa pela palavra, rejeita completamente essa tese. Então, evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Ou seja, é uma falácia. É uma falácia. Mas há quem creia que Pedro é o porteiro do céu. Ele não é. Pedro é quem pode abrir o céu para as almas. Não é. É Jesus, não Pedro. Então, após a reforma protestante do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Então, em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Correto? Correto. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, nos Estados Unidos, entendemos a igreja como corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. Verdade? Absolutissimamente verdade. Porque a igreja, de fato, é o corpo de Cristo, é uma das melhores figuras para definir a igreja, figuras de linguagem, é a habitação de Deus através do Espírito Santo. Então, a igreja é realmente o corpo de Cristo e a habitação de Deus. Então, a igreja compõe o corpo de Cristo e Paulo diz, desse corpo, a cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, é Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o líder da igreja. E sem ele a igreja não subsiste.
Em Hebreus, capítulo número 12, versículo número 23, está escrito assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Falando sobre a igreja. Então, a igreja, ela é, conforme Hebreus, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados. Então, a igreja, de fato, é o corpo de Cristo. A igreja, de fato, é o corpo de Cristo e a habitação de Deus. Deus habita na terra através da igreja. Deus habita na terra através do corpo, que é a igreja. Tópico número 2. No tópico número 1, concluindo, o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã, com certeza. Tópico número 2, a igreja como criação divina. O comentarista começa dizendo que desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele, planejada por ele. Então a igreja, desde a eternidade, estava no coração de Deus, fazia parte do plano de Deus, do propósito de Deus, fazia parte realmente do coração de Deus. Então a igreja, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus. Verdade? Verdade. Desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, a igreja já estava projetada, planejada por Deus e só faltava ser concretizada. Então a igreja, na mente de Deus, já estava. Então a igreja já existia antes de ser concretizada, de existir. Então, na mente de Deus, no coração de Deus, a igreja já estava planejada. Então, a igreja já existia na mente de Deus, nos planos de Deus, antes dela ser estabelecida. Ou seja, antes de Jesus vir, a igreja já estava determinada por Deus a existir de maneira real. Até então, não. Até então, ela não era existente. Por isso que no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, era o povo de Deus como um ajuntamento, como uma assembleia, como uma grande multidão, como a congregação de Israel. Não era como igreja, apesar de Deus habitar no meio dela. Mas diferente do Novo Testamento, que é logo quando Deus envia seu filho, e depois que seu filho cumpre cabalmente a missão que Deus o confiou, dias depois, poucos dias depois, pouco menos de 2 meses, depois da sua morte, nasce a igreja. A igreja, o corpo de Cristo e a habitação de Deus. Então nós temos que Efésios capítulo número 1, versículo número 4. Desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo, a igreja já estava na mente de Deus? Estava. Olha só. Como também nos elegeu nele, através de Cristo,
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a igreja já existia na mente de Deus, no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Confira Efésios capítulo 1, versículo 4. E você testificará e, sem dúvida, não contestará. Porque é desde diante da fundação do mundo que Deus já tinha o propósito de estabelecer a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, a habitação de Deus. Em Efésios, capítulo número 3, versículo número 3 a 6, nós vamos vermos a igreja tratando sobre Cristo e, ao mesmo tempo, sobre a igreja, em Efésios, capítulo 3, versículo 3 ao 6, que Cristo, como também a igreja, era um mistério que estava oculto. Então, enquanto Cristo não vem, ele estava registrado na palavra, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, nas Escrituras, porém, não era de maneira real, em pessoa, encarnado, mas estava em mistério oculto. Depois que Cristo vem, logicamente, a igreja que também é um mistério oculto, então a igreja que era um mistério oculto também passa a ser evidenciada, passa a ser uma realidade. Assim como Cristo passou a ser uma realidade, a igreja passou a ser também uma realidade. Conferindo Efésios capítulo 3, versículo número 3 ao 6, você testificará que tanto Cristo como a igreja era um mistério oculto. Corroborando com o comentarista que ele diz que a igreja já estava no coração de Deus desde a eternidade. Ou seja, já existia muito antes do mundo existir. É verdade isto? Sim, é verdade. Para confirmar, justamente, em Efésios capítulo número 5, versículo número 25, Efésios capítulo número 5, versículo número 25, vai falar que, na verdade, a igreja já estava, já existia no coração de Deus, na mente de Deus, muito antes de tudo. Capítulo 5, versículo número 25. Está escrito assim: que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Significando que Cristo se entregou, para ele se entregar, ele tinha que ter vindo do céu à terra. E ele veio. E se entregou por ela, amou ela. E se entregou por ela. Então isso prova que verdadeiramente já existia no coração de Deus, a igreja já existia no coração de Deus, na mente de Deus, desde antes da antiguidade. Desde antes da eternidade, desde antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, 5:25 de Efésios, Cristo morreu pela igreja. Se entregou pela igreja. Amou a igreja. Subtópico número 2, a igreja como uma realidade concreta. Ou seja, antes era um mistério oculto, mas agora é concreta. Agora é real, é visível. O que significa? Que não ficou apenas na mente de Deus. A igreja como uma realidade concreta é porque não ficou somente na mente de Deus. Ela passou
a existir. Não ficou somente na mente de Deus, ela passou a existir. Ela passou a realmente existir. E para ela passar a existir, 4:4 de Gálatas, está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Quem é ele? Jesus. Deus enviou Jesus. Exatamente no tempo certo, no tempo que realmente Deus tinha programado, Jesus vem com essa meta de se entregar pela igreja, de amar a igreja, de fundar a igreja, de tornar a igreja existente, existir de fato. Então, dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Então, quando Cristo vem, então ele faz congregar. Então, dos povos estranhos, ele agora congrega em um. De 2 povos tornou um. De vários povos e nações tornou uma. De povos estranhos de diversas etnias tornou um. Sendo todos quanto recebem a Cristo, se tornando membros da família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19. Se tornando membros da família de Deus, através da aceitação a Cristo. Então vejamos que a igreja passou a existir de maneira concreta, de maneira absoluta, de maneira real, após Cristo ter vindo do céu à terra, se entregado por ela, amando ela verdadeiramente, se doando por ela para realmente, de toda tribo, língua, povo e nação, tornarem homens e mulheres no mesmo ajuntamento, com uma mesma categoria, membros da família de Deus, membros do corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça. Então, a igreja no Pentecostes. A igreja no Pentecostes. Ou seja, a igreja que existia apenas no coração de Deus e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Então, a igreja que existia na mente de Deus, no coração de Deus, não de maneira concreta, após a morte de Jesus, 40 dias depois, mais 10 dias depois, que é justamente somando aí 10 mais 40, 50, que soma ali, depois da morte de Jesus, o dia chamado de Pentecostes, exatamente nessa festa, Deus derrama do seu Espírito Santo sobre todos quantos estão ali assentados e reunidos e unidos no nome dele, aguardando a promessa que Jesus tinha prometido, conforme Atos capítulo 1, que enviaria a promessa do Pai sobre eles. Atos 1:5. Então vejamos que essa realidade, a igreja passou a existir. Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Então a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. Deus planejou o surgimento da igreja na eternidade, no céu, ainda no céu, e concretizou essa realidade da existência da igreja na terra, justamente no dia de Pentecostes. Nessa grande festa, uma das maiores de Israel. No tópico número 2,
a igreja como comunidade dos salvos. Então, no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro disse: se arrependa para perdão dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo e vocês poderão receber esse dom do Espírito Santo. Então, a igreja como a comunidade dos salvos, subtópico número 1, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, a igreja como comunidade dos salvos é porque foi através da regeneração, que essa regeneração só é dada através do sangue de Jesus, ou seja, da aceitação a Jesus, da confissão a Jesus, da entrega de suas vidas ao Senhor Jesus. Então, a partir do momento que essa pessoa, indivíduo ou indivídua, homem ou mulher, entrega suas vidas ao Senhor Jesus, então ele realmente passa a fazer parte da comunidade dos salvos, ou seja, da igreja. Passa a fazer parte da igreja. Então, com essas palavras que Pedro disse para todos aqueles de diversas nações que ali estavam, com essas palavras o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Pedro deixou bem claro, 2:38 de Atos dos Apóstolos, que como é que uma pessoa passa a ingressar na igreja. Como é que uma pessoa passa a fazer parte da igreja? Como é que uma pessoa passa a ser salva e fazer parte da comunidade dos salvos, dos santos, da família de Deus? Como é? E ele deixa bem claro que é através justamente do arrependimento, se arrependendo de seus pecados, quando um ou uma pessoa arrepende de seus pecados, confessando a Cristo e sendo batizado, logicamente, por Cristo através desse arrependimento, porque o arrependimento é um batismo, na verdade. Que o verdadeiro batismo não é aquele que verdadeiramente é a pessoa que desce as águas simplesmente. Na verdade, é um simbolismo. Mas o verdadeiro batismo é o arrependimento real e verdadeiro de uma pessoa para com Deus. Esse é o verdadeiro batismo. Porque esse batismo realmente, que é o arrependimento verdadeiro para com Deus, para com Cristo, é onde mata o velho homem. É onde mata o velho eu, tornando ele agora inteiramente de Deus e de Cristo. Então, uma vez arrependido, se arrependendo de seus pecados, confessando a Cristo, logicamente indo ao batismo, um ato público de uma confissão de que verdadeiramente não quer mais o pecado, nem viver no pecado. Provérbios 28:13 está escrito que aquele que confessa os seus pecados e as deixa alcança a misericórdia, mas aquele que tenta encobrir nunca terá sucesso, nunca prosperará. Então, como é que uma pessoa se ingressa na igreja, na comunidade dos salvos? Através do arrependimento e do batismo. Então, o ingresso de alguém à igreja, uma pessoa ingressa na igreja de Cristo, de Deus, esse ingresso não se dá por adesão, mas pela conversão. Então, o ingresso de uma pessoa à igreja de Cristo, a qual ele é o cabeça, a qual ele é o dono, a qual ele é o líder, não se dá por adesão, ou seja, simplesmente pelo fato de uma pessoa começar a fazer parte de uma igreja.
Começar a ir a uma igreja rotineiramente. Então, fazer parte, ingressar na igreja de Cristo, não é por adesão, é por conversão. Ou seja, é quando verdadeiramente o homem ou a mulher, a pessoa, se converte. É quando ele adora unicamente a Deus e a Jesus. E tem uma vida pela palavra de Deus. João capítulo 14, versículo número 1, está escrito assim: Jesus quem declarou. Olha o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, é quando a conversão é quando crê unicamente em Deus e em Jesus. Não é em Maria A, B ou C, não. É só Deus e Jesus e o Espírito Santo. Pronto. Então a conversão é essa. É quando se adora a um único Deus. Capítulo número 4 de Mateus, versículo número 10. Disse Jesus ao próprio diabo, Satanás, que queria que Jesus servisse a ele. Jesus declarou dizendo: para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. Enquanto as pessoas estão querendo servir a imagens de esculturas, a idolatria em suas diversidades, completamente uma afronta a Deus isto. Conforme Êxodo capítulo 20, versículo número 3 ao 5, primeiro e segundo mandamento dos 10 que Deus citou, dando a Moisés para dar ao povo: não adorar outros deuses, nem fazer imagem de escultura de tipo algum para adorar. Enquanto as pessoas fazem isto com frequência. Enquanto as pessoas fazem isto descaradamente. Então é adorar a Deus e a Jesus unicamente. E segundo a sua palavra. A verdadeira conversão é quando é crer segundo a palavra de Deus e obedece a ela. João capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: quem crê como diz as Escrituras, ou seja, não é como eu quero crer, como eu penso em crer, como eu acho que devo crer, é como diz as Escrituras. Não é para crer de outra forma, é crer como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus. Então, uma pessoa se ingressa à igreja de Cristo, à comunidade dos salvos, não por adesão, mas é pela conversão. Ou seja, quando aceita Cristo, se arrependendo de seus pecados, confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando se batiza, ou seja, quando verdadeiramente abandona a vida errada e é agora uma nova pessoa, segundo Deus, criada em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando é uma nova criatura? Não é quando participa rotineiramente de uma igreja. Ou mesmo atua ativamente numa igreja. É quando verdadeiramente adora a Deus, ao Senhor Jesus e ao seu Espírito Santo, em espírito e em verdade. Verdadeiramente. Então, o ingresso à igreja se dá pela conversão. É preciso se converter. E uma pessoa, como saber que uma pessoa está convertida na verdade? Como saber se aquele
dado cristão, declarado cristão, se converteu verdadeiramente? É só olhar as suas atitudes, a sua vida. Se ele mudou, se ele é outra pessoa, se ele está alinhado à palavra de Deus, então ele é uma pessoa que está ingressada na igreja. Na comunidade dos salvos. Ele está ingressado na Universal Assembleia dos Santos. Conforme Hebreus 12, 23. Então, se ele mudou, então ele está ingressado na igreja. Olha Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma vida, todo mundo conhecia, todo mundo conhece a vida de Zaqueu como era. Mas ele ingressou. Aceitou a Cristo, se converteu. Olha o que Jesus disse lá. Lucas capítulo 19. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, a casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu, pois este também é filho de Abraão. Ou seja, ingressou. Ingressou. Ingressou na igreja. Ingressou no corpo de Cristo. Que até então ainda ia passar a existir. Então vejamos. Assim a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então ingressa na igreja aquele que se converte. E aquele que se converte é porque tiveram as suas vidas transformadas através do Evangelho, através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Subtópico número 2. Selados pelo Espírito Santo. Então, por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja, então passamos a fazer parte dela. Então, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio do Espírito de Deus, fomos batizados no corpo de Cristo, ou seja, é o Espírito Santo quem convence o homem, converte o homem, conforme João 16, versículo 8 ao 11, converte o homem, convence o homem, levando o homem até Cristo, confessar a Cristo, se render a Cristo, querer Cristo, entender Cristo. E agora ele é colocado, ele está fazendo parte, a partir de então, da Igreja de Cristo, fazendo parte dela. Capítulo 12, 1 Coríntios, versículo número 13, está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos recebido de um Espírito, do mesmo Espírito, Espírito Santo. Então o ser humano, ele ingressa na igreja quando ele se converte. E ele se converte porque justamente o Espírito Santo convence ele. Aí você pode perguntar, se ele não se converteu, então o Espírito Santo não convenceu ele ainda? Sim. O Espírito Santo ainda não convenceu ele ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem poder? Tem. Porém, ele não deu lugar.
Ele não deu lugar. E continua com a mesma vida, apesar de estar ainda em adesão à congregação, porém não convertido. Pode estar rotineiramente na igreja, porém ainda não está na igreja de Cristo. Pode estar liturgicamente, religiosamente, a caráter, vestido, portando uma Bíblia Sagrada nos braços ou embaixo do braço, porém até então ainda não ingressou na igreja. Que igreja é essa que você está falando que eu ainda não entendi? Hebreus capítulo número 12 e versículo número 25 diz assim sobre a igreja de Cristo. A Universal Assembleia, que é a igreja de Cristo, ela é a Universal Assembleia, ou seja, porque é pessoas de todo o mundo, de todas as partes que se renderam a Cristo e converteram a Cristo, foram selados pelo Espírito Santo. Então, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Estes estão escritos no céu. Há muitos que estão escritos no hall de membros de denominações, sim. Porém, o que faz a diferença é escritos no céu. Jesus, em Mateus capítulo 10, se não me foge a memória, Jesus disse, olha, alegrai-vos, porque se o vosso nome estiver... Alegre-se se o vosso nome, pelo vosso nome, estar escrito nos céus. Se alegrar por outras coisas, é bom se alegrar, porém, melhor ainda, se alegrar pelo nome está escrito nos céus, no livro de Deus. Então, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é a igreja que você deve se ingressar. O batismo de Cristo e do Espírito Santo é uma explicação do subtópico número 2, que nos diz assim: o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, como também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38, assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação no dia de Pentecostes. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, ou seja, ingressou um batismo de iniciação, formando a igreja, 1 Coríntios 12, versículo número 3. Concluindo, fechando o subtópico, o tópico, na verdade, como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. Essa é a igreja. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, em o nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.